Olá a todos, tudo bem? No vídeo de hoje eu pretendo tratar sobre o direito administrativo, mais especificamente sobre as noções iniciais, né? A questão principiológica e a organização administrativa, né? Vamos seguir aqui adiante. Uma observação inicial que a gente pode fazer é um questionamento, né? Qual o objetivo da administração pública? Pois bem, o objetivo da administração pública é agir em favor do interesse público, ou seja, vai ter que estar sempre olhando para o interesse do público, né? Do cidadão ali, da comunidade, né? Isso, inclusive, gera diversos princípios, né? Que é o princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, né, da autotutela, proporcionalidade, enfim, são vários princípios, né, inclusive os princípios constitucionais, né, o LIMP, né, conhecido como LIMP, né, seguimos aqui. Nesse quesito, né, de agir em favor do interesse público, ela visa também materializar o bem comum, ou seja, ela visa trazer aquilo que é de interesse da comunidade e colocar em voga, né, colocar em prática ali, né. Quais são os objetivos, né, do vídeo de hoje? Eu pretendo tratar sobre os princípios, como eu já mencionei, e a organização administrativa. Pois bem, os princípios eles podem ser divididos em dois ramos: os princípios implícitos e os princípios implícitos, né? Que a gente tem, inclusive, os princípios que estão explícitos, está contido lá no artigo 36 da Constituição Federal. Está falando certinho lá quais são os princípios. Né? E esses implícitos, eles estão maturados em torno de todo o ordenamento jurídico ali, administrativo, né? Está contido ali. Né? Ele tem um lugar específico, assim, dizendo sobre ele, né? Através de doutrinadores que vêm trazendo esses princípios, né? Que são os princípios implícitos, né? Que a administração pública, o agente ali que está agindo em nome da administração pública deve respeitar, deve prisar, né, por eles. Então temos aqui, ó, o primeiro, né, que a gente pode citar, que é a supremacia do interesse público. O que isso quer dizer pra gente? É que o público, né, o interesse público, ele deve sobressair sobre o interesse do particular. Como exemplo, a gente pode citar um outro diploma do direito administrativo, que é a desapropriação, né? A administração pública pode desapropriar um bem, desde que haja interesse público. E o particular, ele não tem muito o que fazer, ele só deve acatar aquilo que está sendo posto para ele, desde que esteja sendo atendido a supremacia do interesse público, que tenha uma motivação, que é outro princípio, inclusive. Enfim, tem que atentar a certos requisitos, né? Mas, porém, pode-se visualizar ali, é que o interesse público, ele está sempre agindo em relação ao particular, sobressaindo ao particular, né? Próximo. Temos a indisponibilidade do interesse público. O que seria isso? É que a máquina pública, a prestação de serviços essenciais, a população não pode parar. Né? Então, assim, não cabe ao administrador ele dispor daquela função pública. Né? Ele tem sempre que estar agindo em favor ali da. Ele está tendo sempre que girar a máquina pública, né? Agindo em favor ali da população, prestando serviço. Né? Próximo. Razoabilidade. Essa aqui a gente pode adequar como sendo um bom senso, né? Que o agir público ali, ele tem que ter o bom senso na hora de fazer uma licitação, né? Trazer ali gastos para o honorário, pro horário público ali, né? Todas essas questões, né? Então, assim, é a questão do bom senso, né? Ele não pode agir em excessos, né? Proporcionalidade. Então, esse aqui é o que mais se aproxima dos atos discricionários, né? Então, assim, o administrador ali, ele pode agir de forma proporcional ali, de acordo com certas leads que ele está lidando, porém, tem que ser questões de modo adequado e que seja necessário, né? Tem uma necessidade por trás daquele ato que ele tá agindo ali ou delegando, né? Também o próximo, a autotutela. Esse aqui é que a própria administração pública traz, né, que a própria administração pública, ela pode, como posso dizer, ela pode rever seus atos, né, seus próprios atos, seria a palavra, né? Ou seja, ela pode inclusive anular os atos que estejam ilegais e revogar os atos que deixaram de ser adequados e necessários, né? Então a gente, como exemplo, pode citar aqui, ó, a questão de uma lei uma lei municipal, né? Uma lei municipal ali que vai regular sobre estacionamento, né? Naquele momento ali aquela lei faz certo sentido, mas dali a pouco essa lei já perde o sentido, já não está sendo utilizado mais daquela forma, né? As questões ali mudou, enfim. Aí a administração pode vir ali e revogar aquele ato, né? Falar que não tem mais sentido, não aplicabilidade aquilo, né? Um ato administrativo.
O próximo, que é a finalidade, né? Então, todos os atos da administração pública devem ser proporcional ao bem comum, né? Que é a impessoalidade. E deve atentar-se para o interesse público, né? Tem que ter essa finalidade, né? Ainda temos a motivação também, que todos os atos de administração pública devem ser motivados, né? Na forma da lei ali, ter um motivo por estar agindo daquele jeito, no caso, o administrador público ali, né? Enfim, vamos passar agora para os explícitos, né? Eles são inclusive mais fáceis assim de você visualizar. Eles são bastante fáceis assim de identificar, né? Quais são, né? Que é a legalidade, ou seja, o que a legalidade nos traz, né? Que todos os atos da administração, opa, passei, que todos os atos da administração pública devem estar previstos, balizados por lei, né? Então a administração pública não pode decidir sobre questões que não estão dizendo por lei, né? Então assim, é, os particulares, eles podem agir fora da previsão legal, desde que não seja proibido, porém, a administração pública, ela não pode agir, mesmo que na lei não esteja vedado aquele ato, porém, não está diplomando que a administração pública pode, então a administração pública ali, ela não pode agir, né? Então, ela tem que estar estritamente na lei, na legalidade, né? O próximo que a gente pode citar aqui é o da impessoalidade, né? Ou seja, os atos da administração pública devem ser impessoal. Então, assim, não pode ser, o administrador não pode dar um ato, fazer dar um parecer técnico ali, ou fazer uma questão administrativa, visando beneficiar um terceiro, né? Então, assim, ele tem que sempre estar agindo de forma da impessoalidade, né? Tratando a máquina pública como um bem de todos, né? E não um bem de alguns. Enfim, né? Adiante. Moralidade, então assim, o agir público deve ser probo, né? Honesto, tem que ter boa fé, né? Então assim, todos os atos têm que ser de boa fé, né? Inclusive, ele lembra muito o anterior, né? Que é o da impessoalidade. Que o administrador ele tem que agir de forma impessoal, sem visar determinadas pessoas, beneficiar terceiros. Então, isso está tudo muito interligado com o da moralidade e com o da impessoalidade, né? O próximo é a publicidade. Então, assim, é vedado o sigilo, né? Claro, tem exceções, né? Mas de forma ampla, assim, o sigilo administrativo dos atos administrativos é vedado. Então tem que dar publicidade a todos os atos administrativos, seja na abertura de um edital, né, para prestação de um serviço público, seja em obras, né, execução de obras, né, quanto gastou com aquela determinada obra, né? Seguimos aqui. Também temos o da eficiência, né? Então, assim, esse é o último, né, dos explícitos, né? O da eficiência, ele é bastante subjetivo, porém é fácil a gente compreender, né? Os atos administrativos têm que ter uma certa eficiência, né? Cumprir um certo prazo ali, prestar um serviço adequado para a comunidade, né? Não pode ser uma coisa morosa, dificultosa, né? Enfim, né? E um mnemônico assim, muito fácil para a gente decorar esses atos, esses princípios explícitos, é o mnemônico do LIMP, né? O L ali de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Então, assim, é bastante fácil decorar esses de explícitos. Eu acredito que os implícitos sejam mais difíceis, assim, não difíceis, mas mais complexos de se decorar, porque é complicado, não existe um mnemônico, né? Você pode criar ali, ó, um CIR, PAF, M, né? Mas não faz muito sentido. O que vale é, que nem eu falei no começo aqui, né? Na hora que eu fiz a pergunta, né? Qual o objetivo da administração pública? Agir em favor do interesse público. Então, é só lembrar dessa questão, né? Que os princípios implícitos, né? Eles giram muito em torno disso, né? Que é a supremacia do interesse público, indisponibilidade, razoabilidade, enfim. Eu pretendia tratar também aqui nesse vídeo da organização administrativa, mas eu acho que vai ficar um vídeo bastante grande, já está aqui com 9 minutos, né, de vídeo. E a questão dos princípios também é uma questão bastante densa. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado, né, sanado algumas dúvidas quem veio assistir meu vídeo, conseguido compreender melhor os princípios, né? Me perdoa qualquer erro que eu cometi aqui.
E caso tenha gostado do vídeo e dos demais vídeos também, se inscreve no canal, né? Vou estar sempre disponibilizando mais vídeos aqui sobre conteúdos das matérias do meu concurso, né? E eu tenho certeza que muitas provas cobram essas questões, né? Essas questões psicológicas caem bastante em provas também, em concurso, né? As bancas gostam bastante. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até mais.